Fala, galera. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? A gente tá atrasado das nossas publicações aqui no YouTube. Mas agora a gente tá em mais um Wolfcast. Como vocês já sabem, esse podcast é itinerante. A gente tá em São Paulo de novo, até porque a nossa maior concentração de parceiros de clientes tá aqui. E hoje eu tô aqui para gravar com mais um cliente da gente, que é amigo também, acabou virando parceiro da gente aqui na Wolf, meu parceiro. E eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele se apresente. Edu da Parla, que é cliente da Wolf há, o que, Edu? 6 meses? 7 meses? Por aí. E a gente tá nesse projeto que vem chamando a atenção pra caramba da gente, que eu sou inclusive cliente, não tô trajado de Parla hoje, mas sou um cliente. E ele tá trajado de Parla, então já pode fazer a propaganda por si só. Eu vou deixar ele se apresentar pra gente conduzir esse papo aqui, espero que vocês curtam muito, tirem muitos insights, então aproveitem. Show? Edu, apresente-se, fique à Show! vontade. Primeiramente, prazer. Meu nome é Eduardo, sou o fundador da Parla. Te agradeço aí pela oportunidade da gente bater um papo, trocar uma ideia. Eu te agradeço. Tá sendo um dia muito legal pra gente se aproximar. Então, enfim, tô animado, empolgado. Bora trocar esse Fechado. papo. Fechado. Eu que agradeço, Edu, pela disponibilidade. Me fala o seguinte, antes de mais nada, me fala como que tu chegou até a Parla, pra depois eu entender a Parla. Tá. Essas perguntas abertas aí leva tempo pra gente recapitular a história, assim. Eu acho que em fases diferentes da marca, eu já contei essa história de maneiras diferentes. Hoje em dia, eu acho que vale contar até pelos primórdios, assim. Que seria... Esses tempos alguém me perguntou e eu contei que, assim, eu, criança, jovem, sempre acompanhei futebol. A gente estava até conversando sobre esse assunto. E gostava muito de futebol. Mas uma das coisas que eu gostava disso era das camisetas de time. Gostava muito de desenhar uma camiseta do Grêmio. Eu sou torcedor do Grêmio, desenhava camiseta de time. Eu comprava tênis, chuteira, vinha aquelas coisas de papelão para o molde da chuteira. Pegava aquilo e criava uma chuteira da Nike com canetinha, com cor e tal. Então, na época eu não entendia, né? Eu só gostava de fazer isso. Curtia essa parte mais criativa, curtia essa parte de pensar numa camiseta do Grêmio para a próxima temporada e tal. Enfim, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e sempre gostei de moda, assim, de me vestir bem, sempre fui um pouco mais antenado para isso do que o meu círculo de amigos. Do que os homens são normalmente. Normalmente, também, né? Que tem esse viés muito mais da roupa prática, para se vestir, para não sair pelado. É o que tem. Eu já gostava de pensar, vou usar isso nesse lugar, não vou usar isso. Então tive esse interesse nesse universo de moda, já que olhando para trás, hoje eu percebo que ele é antigo, assim, né? Mas entrei na faculdade de administração, muito por, na época, sair da escola e não ter muita certeza do que eu queria. Orientação do que ia acontecer de fato. Exato. Sempre tive um perfil mais comunicador, criativo, gostava dessas áreas. E dentro da administração já me enxergava um pouco mais em áreas de marketing, área de... que possibilitasse coisas mais criativas. Durante o período da faculdade, eu fiz um intercâmbio para fora, em Portugal, e lá eu conheci muita marca de roupa que não tinha no Brasil, e aí eu comecei a imergir mais nesse universo, assim. Tava mais pro final do curso, então comecei, claro que ainda como hobby, tipo, ia no centro da cidade lá de Lisboa ou no shopping, ver as marcas, ver coleções. Então, e aí nesse período também a gente fui para Milão pela primeira vez e fiquei encantado, assim, como as pessoas se vestiam e tal. E Milão é centro de moda, né? Então aí começou a se conectar mais essa parte de moda. Voltei, me formei em administração e fiz o TCC na época sobre um modelo de negócio de delivery de roupas do mercado masculino. E aí, enquanto eu desenvolvia essa pesquisa de mercado sobre esse modelo de negócio, eu comecei trabalhava numa empresa na época, mas eu pensava, cara, se eu fizer uma pesquisa e notar que tem oportunidade, de repente eu vou abrir esse negócio. E eu queria empreender, eu queria ter a minha marca. A minha marca não, a minha empresa, construir alguma coisa. Isso foi que ano? Teu TCC? 2019. Em 5 anos. Então, fiz o TCC. Na época, eu percebi que era um modelo muito difícil de tu iniciar, porque era uma operação complexa. Delivery de roupa, tu precisa ter estoque na rua. É uma empresa muito mais logística do que uma empresa de moda.
E Fato. então acabei, enfim, entreguei o TCC, virou o ano 2020, não estava muito feliz na empresa que eu trabalhava, e aí eu tomei a decisão, vou abrir um negócio. O momento é esse, tinha 23 anos, se eu fosse errar cedo, assim. Uhum. Então, saí da empresa que eu estava e tomei a decisão de abrir a empresa, mas 2, 3 semanas depois estourou a pandemia. Então, o início foi difícil pelo lado que eu não tinha ligação com o universo têxtil, então eu não conhecia fornecedor, eu tinha que pesquisar e estava tudo fechado, aquela incerteza. Então, eu demorei para desenvolver a marca por esse aspecto, mas pelo lado comercial facilitou muito pelo boom do e-commerce. Então, enquanto estava tudo parado, eu estava demorando para desenvolver o produto, eu estava aprendendo muito sobre tráfego pago, sobre e-commerce. Eu que botei minha primeira loja do site no ar e tal. Era Shopify já na época? Eu comecei com o Nuvem Shop e depois migrei. Uhum. Então, assim, aí eu fui lá atrás, cheguei na criação da marca, mais ou menos foi essa a minha trajetória, assim. Voltou a criação da Parla veio pelo meu desejo de empreender, meu interesse na área de moda masculina e o começar pelas camisetas, linha de camiseta em algodão Pima, foi um pouco de situacional do mercado naquela época. Eu trabalhava numa empresa que tinha o dress code liberado e a galera se perdia. Eu percebia, né? Que era muito confuso. Tinha gente que era muito bem vestida, tinha gente que Tinha muito um padrão diferente. E flexibilizou muito, muitas empresas, a forma como se vestia. E muita gente ainda ia com camisetas muito estampadas e tal, muita combinação que não chamava, que desviava a atenção. Chamava a atenção de uma forma que não era positiva para o ambiente. Então, e aí eu vi que mercadologicamente era uma boa forma de começar e operacionalmente era uma forma mais fácil de começar. Com uma linha de camisetas de algodão Pima, sem estampa aparente, focado para tanta variante, né? Profissional. Então foi aí que eu comecei o negócio, final de 2020. E já começou com Parla? Já começou com Parla. O nome? E por que Parla mesmo? Eu até estava conversando contigo, foi um processo bem... Olhando para trás hoje, eu vi o quão absurdo eu ter ficado 2 semanas durante 2020 com tudo travado, assim, de não ter passado um layout para o fornecedor estampar, porque eu não tinha decidido o nome da marca. Foi bem... Uma das primeiras ideias que eu tive foi... eu queria um nome que fizesse referência com fora, assim, principalmente Itália. Por eu ter te falado que um dos lugares que mais me chamou a atenção para esse universo foi quando eu fui para Milão. E tu tem ascendência italiana também, né? Tem. Meu sobrenome é Cerati Ferrazzi. Isso aí. Então, conecta por isso. E Parla, na época, eu era muito pensando em a forma como tu te expressa. Eu sou um cara que gosto de me comunicar, de me expressar. Eu acho que a roupa ela pode se comunicar muito por ti. Com certeza. Então, eu gostei dessa uma palavra que tivesse origem italiana, assim, principalmente. E a parte da expressão. Tu se comunicar, tu se posicionar, tu se expressar também pela forma como tu tá externamente, né? Como tu se veste. Então, essa foi a decisão inicial. Só que como a marca no início era minimalista, sem estampa aparente, essa era a ideia central da marca, eu queria conectar o nome com isso. Então, eu coloquei um símbolo que fosse uma flecha e um ponto, e aí virou Parla direto ao ponto. E o que eu sempre comuniquei era isso. Comunicação objetiva, comunicação direta. Se veste, bota essa camiseta e tá pronto. E o nome é prático, né? O nome é prático. Fácil de falar. Então, tem essas duas conexões. Eu gosto mais de entrar na linha da expressão, mas porque no início eu comunicava muito a ideia da comunicação objetiva. E Edu, por exemplo, esse processo de pandemia, na verdade, ele acelerou um processo natural, né? A pandemia só acelerou um processo de democratização das compras online e tudo. Só que, com certeza, como tu comentou, teve alguns desafios. Independentemente de ser pandemia ou de não ser pandemia, qual foi o principal desafio que tu enfrentou para abrir a marca, além de escolher o nome, no caso? Ou os 2 principais, por exemplo? Para mim, particularmente, eu acho que foi a parte de produto. Não é a minha formação. Como eu te falei, eu sou formado em administração, tinha a visão muito mais como um consumidor da parte de roupa, meus gostos pessoais, e eu tive que aprender muito, assim, e é uma curva de aprendizado que ela não é tão rápida. Exige muitas horas de conversas com fornecedores, visitas,
E foi um período que isso estava sendo... 2020, eu visitei pouca fábrica, pouco fornecedor. Não tinha como, né? Exato. Então, é algo que para mim foi um desafio. Chegar no produto, e demorou, não foi na primeira vez. As primeiras camisetas que eu vendi não são as melhores, né? A sorte que foram os meus amigos que compraram as primeiras. Sempre foi com estrutura de e-commerce. Sempre. O primeiro lote eu ainda não tinha e-commerce, porque estava chegando perto do Natal. Eu ainda não tinha construído o site, porque eu não sabia quando que as camisetas iam ficar prontas. Naquela época, eu não tinha uma visão de negócio. Eu estava fazendo uma compra de umas camisetas e o meu objetivo era vender aquelas 300 camisetas. Tu mandou fazer 300 de casa? 300 camisetas. Cara, a história é já muito era louca, Pima? assim. Cara, sim, já era Pima. Eu conheci o Pima, o algodão Pima, em 2016, 2017, por uma marca brasileira grande aqui, que trabalhava com Pima, e não era comum. Tanto é que eu conto em algumas comunicações que eles tratavam como a camiseta geladinha. Não se falava camiseta de algodão Pima porque o consumidor não sabia o que era Pima. E isso tira muita percepção de valor agregado, na real, né? É. Muda muito de chamar de algodão Pima pra camiseta geladinha. Exato. Só que ao mesmo tempo é mais fácil do consumidor associar isso. Né? Mas talvez popularize, né? Essa é a minha preocupação. Talvez popularize. Então, eu estava centrado em encontrar fornecedores que trabalhavam com algodão Pima, porque é um algodão cultivado no Peru, né? Então eu encontrei um fornecedor, que é o que eu trabalho até hoje, que importa o fio do algodão e tece a malha. Então eu comprei o tecido. E aí, mandei fazer com uma produção lá do Rio Grande do Sul. Até, na verdade, teve uma história que para eu encontrar fornecedor estava sendo difícil. Na época eu jogava no Google, tu não encontrava. Uma forma que eu encontrei, eu comprei uma camiseta de um concorrente, olhei na etiqueta e lá dizia o CNPJ produzido por. Peguei o telefone, joguei no Google, liguei pro cara, o cara ficava em Jaraguá do Sul, peguei o carro, fui até lá. Falei, cara, eu quero produzir camiseta de algodão Pima, bem parecida com essa aqui que eu comprei, que eu vi que tu produz pra ele. Ele, beleza. E aí acabou que ele não produziu pra mim. Eu comprei os tecidos que ele tinha e mandei produzir no Rio Grande do Sul porque eu queria estar mais perto dessa primeira Mas produção. ele não produziu pra ti por conta de uma questão de concorrência, alguma coisa assim? Por conta do mínimo que ele exigia. Ele exigia um mínimo alto por cor e eu queria 300 camisetas em 6 cores diferentes. Então eu comprei sobras de tecido que ele tinha e... Cara, fiz muita coisa errada. Tipo, comprei sobras de tecido, ele me enviou lá pro meu prédio, lá pra casa, os tecidos meio abertos, assim. Fiquei com os rolos de tecido por, tipo, uma semana dentro do meu quarto. 6 rolos de tecido de 10, 15 quilos cada rolo. E esse período ficou avaliando o que tu ia de fato... Não, eu já tinha tomado tava decisão. Só esperando a produção que eu já sabia que ia produzir no Rio Grande do Sul. Me dá ok, peguei os tecidos, botei no carro do meu irmão, abaixei os bancos, os 6 rolos de tecidos, levei até a confecção. E olhando pra trás é muito legal, assim, tu pensar esse grau de envolvimento que tu tem pra criar a marca, sabe? Porra, botei esse tecido no carro, levei lá. Tudo muito manual, produção, né? Tudo muito pra manual. hoje a gente visitar a operação que a gente visitou hoje, tu tá terceirizando logística, tá com a operação mais robusta. E aí a gente produziu 300, ainda não tinha site. Como era Natal, bombava muito boca a boca, presentear. WhatsApp, fiz um catálogo no WhatsApp, mandei em vários grupos de amigos. Dá para agradecer muito os meus amigos que no início fizeram muita força assim, para ajudar o início da marca. Mas o primeiro produto ficou muito bom, pelas condições que eu tinha, né? E aí o problema é que eu ainda não tinha uma empresa. Eu tinha um produto a ser validado. Beleza, consegui vender umas boas quantidades das 300 ali no Natal, em janeiro. Fevereiro, ainda tinha estoque, criei o site e começou a vender, porque em 2020 eu aprendi um pouco sobre tráfego, então a gente já começou a rodar anúncio e já começou a vender. Tu rodava antes da gente, né? E aí chegou março, beleza, tava terminando o estoque, eu preciso de mais camiseta. Só que não é assim. Tu já tinha conseguido lucrar com essa primeira venda? Já. Mas não botei no meu bolso. Sim, mas tu validou. Validei. E aí chegou março, preciso de mais camiseta para continuar vendendo. Aí eu fui nesse mesmo fornecedor, se eu não me engano. E aí eu entendi que lead time de produção é muito mais longo. Principalmente na moda, tu exige um planejamento muito longo.
Então, eu não tinha nada dessa cabeça mais como uma empresa. Era um Talvez produto fossem a ser problemas que validado. tu nem sabia que existiam, né? Exato. Na Então, real. 2021 foi desafiador porque eu tinha um produto validado, mas eu fiquei muito tempo sem estoque. Uhum. Então, eu acho que eu entrei e fiquei abril, maio, junho sem estoque. Uhum. Então, começou a vir novos desafios. Sim. Né? Eu acho que tu teve 2 principais desafios, então. Desenvolvimento de produto e... Vou dizer até que estoque, talvez, né? Lead time deve ter sido um problema. Até hoje é. Até hoje é. Até Para hoje algumas linhas de produtos, não Alguns todas, né? produtos é. Uhum, entendi. E assim, ó, pensando que tu tá inserido no mercado, que a gente já tem algumas marcas que estão consolidadas, que todo mundo conhece. E Sim. não tem problema de falar, a Insider, a mínima, beleza. O que tu enxerga que vem fazendo com que tu consiga te diferenciar e te desprender desse mercado para que tu consiga, de fato, posicionar a tua marca num market share que já é muito competitivo, por exemplo? Uhum. O que tu acha que tu tem feito para isso? Porque isso tem acontecido. Sim. Então, o que é fundamental para tu, de fato, conseguir gerar essa percepção de valor? Sim. Foi uma época, 2020, 2021, que várias marcas de camisetas, cada uma trabalha dessas que tu comentou com uma matéria-prima diferente, então argumentos de venda diferentes, mas no final das contas é o mesmo problema que tu Sim. tenta resolver. E quando eu comecei a me dar conta que não era esse o problema que eu queria resolver desde o início, eu comecei assim, como eu te falei, porque era a maneira mais operacionalmente que eu conseguia começar. Sim, queria abrir um negócio, isso Uma era linha mais de camisetas simples. básicas era a forma como eu conseguia começar e era algo que, pô, mercadologicamente funcionava. Eu também, até hoje, me visto assim. Mas, como eu te falei, eu sempre fui interessado no além da roupa. Quando eu fui lá para Milão, eu fiquei encantado. Os caras se vestindo muito bem e tal. Então, eu vi que eu sempre queria ir além, assim, não no se vestir básico. Entendo que o público masculino valoriza a praticidade, mas eu acho que tem muita gente interessada em querer melhorar a imagem através da roupa, se vestir melhor. Eu me preocupo bastante com isso. Tipo, no sentido de que eu acho que a gente tem que procurar praticidade, mas a gente tem que procurar apresentar aquilo que a gente quer, sabe? Exato. Até pra tu fazer a mala, por exemplo. Pra eu fazer uma mala de viagem que eu venho pra cá, pra um evento, pra gravar um podcast, pra visitar cliente, pra ir pro Fórum E-Commerce Brasil, é diferente da mala que eu preparo, por exemplo, se eu for visitar minha família numa cidade. Sim. Ou se eu vou fazer uma viagem com a minha esposa, entendeu? Sim. O tênis que tu bota, a camisa que tu põe, Total. é completamente diferente. Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter. E talvez, eu tava até pensando agora, tu falando isso, que o fato de tu, no começo, ter procurado a praticidade, mas não a percepção do valor em si que tu ia agregar, já que era uma questão de conveniência, da abertura da marca, talvez isso tenha dificultado um pouco o desenvolvimento do produto. Porque hoje, eu acho que a tua dificuldade hoje, conhecendo a marca de perto, não é em desenvolver o produto. Tipo, hoje tu sabe o que desenvolver na maioria das vezes. Mas o processo de deixar esse desenvolvimento pronto, executado, é complicado. Mas hoje tu sabe o que tu quer agregar através do negócio, entendeu? Total. Sim. Beleza, pode sim. É exatamente isso que tu comentou. Quando começou a cair a ficha, assim, que não era esse jogo, o jogo que eu queria jogar, foi justamente quando a marca começou a crescer mais, assim. Uhum. Eu possibilitei me aventurar em produtos novos, né? A gente, ano passado, a gente lançou o suéter high neck, que é da gola alta, suéter zip neck, que são produtos um pouco diferentes, assim, e nos possibilita... Os dois lançaram esse ano, né? Não, já são do ano passado. São do ano passado. O high neck, na verdade, que a gente lançou no ano passado, a gente tinha feito ainda uma edição em 2022. Uhum. Então, quando eu vi que era importante me diferenciar em produtos, ouvir um pouco mais a minha voz interna, assim, cara, o que tu gosta de se vestir, além das camisetas básicas? Sim. Porque lá de onde eu venho, lá é frio, e a camiseta básica eu não consigo usar o ano inteiro. De fato. Então, e claro, produto de inverno é um pouco mais complexo de desenvolver, mas eu fui me aventurar. E aí a gente fez o high neck, relançou ele no ano passado e vendeu muito bem. Teve uma aceitação muito alta, uma procura muito alta, que é o da gola alta. Sim. E depois a gente lançou em setembro, ainda já fora da janela de inverno, né? Muita gente falou, tu é louco, vai lançar uma manga longa em setembro. Uhum. Falei, cara, é o que tem, vamos lá, a galera vai comprar. Isso que é uma manga longa leve, né? É uma manga longa leve. Uhum. E, cara, o high neck o zip neck, desculpa, a gente tá sempre sem estoque. Porque a gente lança, vende. Lança, vende. A gente ainda não acertou isso essa muito questão. nos prejudica, inclusive. Isso dificulta muito a escala. Dificulta.
Bastante. Mas, enfim, é aprendizados que tu vai entendendo, tu faz um lote, vende rápido, tu não, vou comprar mais. Tu compra mais, vende também. Só que tu tem que também cuidar para não se empolgar. Sim. Né? Mas eu acho que... Acho não, tenho certeza que essa escala que a gente tá conseguindo ter esse ano, muito se trata de lançamento de produto. Total. Tanto que eu acho que teve um mês que tu não lançou e foi um mês baixa, né? Foi aquele mês que tu não lançou nada, né? Não lancei nada. E nos outros meses que a gente vem lançando, tu vem batendo alguns picos de venda, assim. Exatamente. Então isso é até um insight importante da gente falar, de que e-commerce não vive sem esteira de produto, né? Com certeza. Nem a Wolf vive sem esteira de serviço. A gente passou muito tempo só com tráfego pago, depois a gente foi tendo que se adaptar ao mercado, senão a gente não ia conseguir crescer. E a Parla tem crescido por esteira de produto. Então se tu ficasse só com a linha Pima, por exemplo, com a linha básica, digamos assim, tu não ia conseguir atingir outras fatias de mercado. Total. Então, na verdade, hoje, esse regionalismo tu já não tem mais, de vender só pra região quente ou só pra região fria, por exemplo. Tu consegue atingir outras fatias de mercado. Totalmente. E acaba que hoje tu compete com algumas linhas premium, né? Com marcas premium. Porque se tu pega a tua Polo, é um posicionamento de Polo que talvez tu peite Lacoste, por exemplo, por conta da faixa de preço. O cara que compra tua Polo, ele não vai comprar uma Polo... Ele não vai olhar pra tua Polo e olhar pra Polo da Riachuelo ou da Renner. Não é o mesmo público. Entende? Até porque a tua Polo o cara não vai usar em toda e qualquer ocasião. Ele normalmente vai separar essa camisa pra ele usar em algum outro momento, sabe? Por conta de percepção de valor agregado. Entendi. Então, a questão da ampliação da linha de produtos foi muito benéfica por isso. E principalmente da percepção de marca, assim. Quando tu cria mais opções de produto, tu consegue criar um universo. Hoje fica muito mais claro para o consumidor o que é a Parla, o que é o universo da Parla, o que é... Tipo, a gente consegue se comunicar muito melhor, assim. Vestindo ele de forma mais completa. Porque, assim, um cara de calça e camiseta básica, por mais que de marcas diferentes, a linha de diferença entre eles fica muito difícil de tu perceber qual que é a diferença, assim. Tu olhar uma foto de duas pessoas de camiseta preta e uma calça preta, tu não sabe diferenciar o que é a marca de longe, assim. O que é a marca A e o que é a marca B, uma pessoa normal. Mas aí, se o cara põe a foto com esse tricô que a gente acabou de lançar, é diferente. Com a Polo que a gente acabou de lançar, e até as combinações que a gente faz. A gente tem mais produtos, a gente consegue mesclar eles. Então a gente fez muitas fotos com a Polo e o tricô trançado sobre os ombros. Isso aí. E foi ao acaso, assim. Eu fui num lugar fotografar, tava quente, eu queria fazer fotos do tricô vestido. Cara, tá muito quente, vou fazer umas fotos aqui. E são essas fotos que performam mais. Sim. Que é um estilo de se vestir. Porque tu traz à tona a realidade do que o outro passa. E tu passa mais informação, sabe? Tu passa... Tu olhando aquela foto, tu consegue entender o universo daquele cara que tá naquela fotografia, e o consumidor, que é identificado com aquele estilo, se identifica mais facilmente do que ele se identificar com um cara que tá de uma maneira... com uma camiseta, simplesmente. Tu comentou que a forma que vocês lançam produto hoje na Parla identifica muito aquilo que vocês querem transmitir através da marca, né? Sim. Tu já respondeu um pouco do intuito disso, mas assim, o que a Parla transmite? Hoje em dia não, desde o início. O nosso lema muito passa por estilo, elegância sem esforço. A pessoa tá bem vestida, se sentir bem vestida, se sentir no estilo, o estilo dela, e de uma maneira que seja um processo sem esforço para ela. O mais sem esforço possível, né? Entendi. Porque é o cara interessado em se vestir bem, em ter um estilo, e nosso papel como Parla é facilitar esse processo. É pensar quais peças vão se adequar numa rotina que ele possa ter e fazer uma espécie de curadoria, pensar em produtos que são fundamentais no guarda-roupa dele, para que ele saiba que, esses produtos ele vai estar bem vestido, e ele não vai precisar pensar muito para montar a combinação. E essa persona é quem? Eu tento fugir um pouco do demográfico, sabe? Idade, lugar. Mas beleza, é um cara... Normalmente são pessoas que moram em capitais, são caras que estão na faixa etária acima dos 30, a maioria. Até por poder aquisitivo. Né? Por poder aquisitivo. Até olhando nos nossos clientes, assim, os principais clientes, os caras que a gente mais comunica, normalmente eles têm a faixa dos 35, muitos deles faixa dos 40. Então, mas são pessoas que gostam e valorizam a praticidade, mas, acima de tudo, eles querem se vestir bem, eles querem dar um passo assim no estilo, assim, é algo importante para eles, né? Entendi. E esse cara pode ser, tu falou que é acima de 30 anos e que tu tenta te desprender um pouco do detalhe demográfico,
mas pode ser de qualquer profissão, pode ser de qualquer região do país, quer queira, quer não, apesar de estar numa capital, mas tu atende todo nicho hoje, né? É. Nordeste, o Sul, o Sudeste, tá todo mundo encaixado nisso. É mais concentrado em Sudeste e Sul. A marca nasceu em Porto Alegre, então a gente tem um público bem forte em Porto Alegre, mas desde o início, São Paulo já sempre foi o nosso maior mercado. Até por concentração demográfica. Concentração demográfica, exato. Então, São Paulo, Porto Alegre, Rio, Minas. Sim. Mas eu digo, tu atende a necessidade de qualquer região, com os Exato. produtos que tu tem. É. Tu pensa em produzir alguma coisa de cintura pra baixo? É o que a galera sempre. Até por conta de combinação, né? É porque é o que eu te falo, assim, eu não tenho o know-how da parte de produto e eu venho nessa curva de aprendizado desde que eu construí a marca, é algo que eu me interesso, então eu tenho aprendido muito mais sobre o produto e a minha resistência era, porque é um produto um pouco mais complexo de desenvolver e eu sou chato, e isso é importante eu ser chato, Sim. porque a gente tem que ter produtos muito bons. E alguns que eu já fui atrás, assim, eu não me senti confortável de, desenvolver uma linha nesse produto. E também tem o fator do e-commerce, que é um produto que o consumidor, ao natural, já tem mais resistência de comprar online do que a parte de cima. Eu, particularmente, não compro ainda, já comprei, mas não tenho tanto o hábito de comprar calça, parte de baixo, online, sem experimentar. Eu não compro parte de baixo, online. Então, para esses primeiros 3 anos da marca, foi importante não ter trabalhado com parte de baixo, mas é algo que eu já considero trabalhar a partir do ano que vem. Tanto é que muita gente pergunta. Então, quando a gente fala de estratégia de mídia paga, ter grupo VIP, ter e-mail marketing, diminui muito o custo de mídia quando a gente pensa em escala de negócio, principalmente para lançamento de produto. Total. Porque tu vai estar com uma base aquecida, uma base abastecida, e tu vai fazer um lançamento de produto para alguém que já tem mínimo conhecimento sobre a marca. Com certeza. Seja um conhecimento da marca, seja um conhecimento do produto da marca. Sim. Por isso é que hoje virou moda essa história, né, do low CAC e high LTV. Sim. Isso aí todo mundo fala hoje. Mas no final das contas é uma tendência. Sim. Até porque se a gente sobreviver só de aquisição, não vai funcionar. Tocou num ponto importante sobre percentual de tráfego pago responsável por geração de receita. A gente encara, inclusive fica aqui o benchmark, até 40% da geração de receita de e-commerce sendo saudável diretamente por tráfego pago. Apesar de que hoje é difícil a gente mapear a jornada de compra só por tráfego pago, mas pelo menos em termos de geração de sessões e geração de receita, a gente julga que até 40% é o teto saudável para que tu dependa de tráfego pago. Porque acima disso, o teu custo de mídia fica muito alto, comparado com aquilo que tu pode ter com outras estratégias. Com certeza. E aí a gente faz isso com conteúdo orgânico, com e-mail marketing, com um grupo VIP de WhatsApp. Sim. Que inclusive hoje essa é uma característica que a tua marca tem. Precisa de mais geração de conteúdo orgânico. E aí é uma dúvida. Eu já fiz podcast com o Fred da Latrefe também, que inclusive esses óculos são deles. A tua marca é uma marca mais minimalista, assim como a Latrefe. Tu tem um certo protecionismo de produção de conteúdo orgânico em dose maçante. Em dose maçante não, mas em doses mais altas, cavalares. Te dá um medo disso trazer uma sensação de popularização da marca, por exemplo? Tipo, de humanizar demais o conteúdo e trazer aquela pegada que é diferente daquilo que tu de fato quer, que é uma marca mais minimalista, mais exclusiva. Tu tem esse medo? Eu já passei. Porque esse é o medo que a Latrefe tem. Sim. Por exemplo. Eu puxo a orelha do Fred direto e falo, cara, tu tem que contar, né? Eu também acho que ele tem que contar. E eu passei um pouco sobre isso, assim. No início eu tinha muita resistência de me expor como fundador e como influenciador da Parla. Eu passei por um processo no início da marca durante 2 anos, assim. As minhas redes sociais estavam paradas, as aranhas ali, sem nenhum movimento. E isso foi um erro, porque a gente percebe o quanto as pessoas se conectam com outras pessoas.
Edu, e um ponto importante também para a gente tentar entender é hoje o que tu considera sendo os teus principais canais de aquisição da marca em si. Eu falo de aquisição mesmo, das pessoas começarem a conhecer a Parla até elas chegarem num processo de retenção, que tu até estava comentando ainda há pouco que o público masculino é muito fiel, né? Por exemplo. Mas para o cara conhecer a Parla hoje, qual é que é o principal canal? Rede social. Rede social. A gente foi muito dependente do tráfego pago. De um tempo para cá, a gente está priorizando muito conteúdo que não é só venda, né? Então, conteúdo que a pessoa possa... Assim, a gente entrega alguma coisa sobre moda, alguma informação, e aí no final a gente conecta com os produtos que a gente vende. E a gente até tem usado isso no tráfego pago. Então, a gente olha muito ainda rede social como forma de aquisição. E internamente, da retenção dos clientes, e-mail marketing, grupo VIP, muito importante. De um tempo para cá, tem se tornado mais relevante ainda. Muito pelo consumidor masculino ser fiel. Então, se ele gostou da nossa camiseta, a tendência de ele gostar do tricô que a gente vai lançar, da jaqueta, é muito maior do que o cara que ainda não conhece a Parla. Então, como a gente tem trabalhado mais lançamentos ultimamente, a gente tem focado muito nesses canais, como e-mail marketing, grupo VIP, WhatsApp. Sim. Até porque é muito melhor e muito mais barato lançar com estratégia através de grupo VIP e de e-mail marketing do que lançar com tráfego pago só. Exato. A não ser que a gente faça estratégia de lançamento de tráfego pago com captação, né? Que é o que a gente faz hoje. A gente tenta abastecer o grupo VIP para que a pessoa conheça a marca, trabalhe um processo de reconhecimento, relacionamento e depois conversão. Fica muito mais barato. E até porque, como tu comentou, o processo de compra ele é um pouco... leva tempo. A gente vai lançar uma jaqueta, ele vai olhar a jaqueta por um anúncio, vai se interessar. Mas ele precisa saber mais sobre a jaqueta, entender em que ocasiões ele vai usar aquela jaqueta, e isso a gente consegue fazer no e-mail, mandar um e-mail assim, fazer uma comunicação de grupo VIP, trazendo mais informações. Personalização de comunicação que agrega no final das contas, né? Até porque, assim, ele vai arrastar pro lado, vai vir outra jaqueta, sabe? E se ele não for muito atrás, ele não vai conseguir entender muito a diferença, né? Então, para que ele consiga entender a diferença e os diferenciais da nossa jaqueta, ele precisa ser comunicado numa mensagem, num e-mail. Então, é muito importante ter essa régua mais completa, assim, né? Até porque a nível de informação, né? 2 pontos importantes aqui. Essa é uma realidade rara no mercado brasileiro de que a gente precisa depender do máximo de até 40% da nossa receita do e-commerce sendo gerada por mídia paga, diretamente falando. Mas isso é muito raro. Dentro da UF mesmo, a gente tem poucos e-commerces que batem essa meta. A maioria depende de mais de 50% de mídia paga. E o outro ponto é que estratégia de lançamento dentro do grupo VIP, dentro de e-mail marketing, acaba diminuindo muito o teu custo de aquisição. A gente tem a mania, infelizmente, de associar e-mail marketing, associar o WhatsApp somente a quem já comprou da marca. Mas, por vezes, o cara só se cadastrou na tua base, ele abandonou um carrinho, por exemplo, ou ele só se cadastrou no teu grupo VIP, ele acessou aquele grupo VIP, não fez a compra, está se relacionando com a marca, está entendendo de fato a percepção de valor agregado que tu quer transmitir, para depois ele comprar. E aí é esse processo que faz com que a gente consiga, de fato, reduzir CPA, que é o que vem acontecendo. Eu acho que agora, nesses últimos meses, a gente deve estar com o ROAS um pouquinho mais folgado, apesar da gente estar aumentando a nossa verba de mídia. Isso está diminuindo o teu CPA ao longo do tempo. Totalmente. Principalmente por conta de lançamento de produto. E conteúdo orgânico também tem ajudado. E é justamente... E o consumidor masculino, particularmente, ele não toma tanta decisão no impulso, na média, assim. Eu acho que pouquíssimos tomam decisão por impulso. Em comparação, acho que em linhas gerais, com o mercado feminino, o consumidor masculino... Principalmente para roupa, né? Talvez a gente seja mais impossível para outros mercados. Ele é mais racional, ele quer avaliar, tem muita dúvida, então a gente precisa nutrir o contato com ele. Então é muito importante a gente ter contato com ele além do anúncio. Pegar aquele contato. Através de ele reagir a alguma coisa e iniciar uma conversa no Instagram, ou pegar o número dele do WhatsApp, ele entrar num grupo VIP, ele tá na nossa base de e-mail. E se de preferência ele tiver em tudo isso, muito melhor, né? Mas é muito importante ele tá assim nesse universo. E tipo, pensando que tu quer queira, quer não, quer se desprender dessa popularização da marca, digamos assim, um receio que alguns lojistas têm, inclusive o Fred, que é cliente da gente, é teu amigo também, da Latref, tem essa preocupação de produzir um conteúdo orgânico em doses muito maçantes. E isso trazer essa sensação de estar trabalhando com uma marca popular, com uma marca que a sensação que ela quer transmitir não é de ser acessível para todo mundo. Tipo, não é essa percepção que tu quer gerar. Assim como não é essa percepção que a Latref quer gerar, por exemplo. Tu tem essa preocupação de um excesso de conteúdo orgânico levar a percepção de mudança de tom de voz da marca? Sim e não. Assim, eu já tive muita crença de que para eu
ter uma percepção de marca de um valor maior, assim, marca de Exige quase que uma minimalismo, marca de por exemplo. luxo, Aham. não, tu tem que ter um tom de voz muito neutro, não falar muito, mas eu acho que isso na minha cabeça foi sendo desconstruído, assim, porque até recentemente eu tenho me exposto muito mais, meu Instagram pessoal eu tenho usado muito para trazer coisas relacionadas E à feito muita Parla, collab, mostrar né? dos bastidores, e isso interessa muito ao Sem consumidor. dúvidas. Quando eu lanço uma jaqueta em que o cara acompanhou o processo de desenvolvimento dela durante 3 meses e viu que ela foi lançada naquele dia, a propensão dele a comprar é muito maior do que Claro. eu simplesmente chegar, Comprar essa é a mais, jaqueta. ainda por É. cima. Então, no meu caso, assim, e eu acho que vai muito do tom de voz, assim, né? Eu acho que é importante, eu noto cada vez mais. E isso eu tenho priorizado na minha organização de trabalho, tratar isso como parte do trabalho, né? E isso demorou na minha cabeça, essa chave a virar. Uhum. Porque era a última prioridade eu criar algum conteúdo no meu Instagram, ou até no Instagram da Parla, eu fazer um Stories, eu fazer um Reels, né? Uhum. Só que quando eu percebi, recentemente eu fiz uma viagem e eu fui numa feira de moda. E eu mostrei muita coisa dessa feira no meu Instagram Sim, foi pessoal. a de Milão, né? A feira foi em Firenze, em Aham. Florença, e eu tive em Milão, e lá eu vi muita loja e tal, e eu fui mostrando o que eu via. Porque, pô, eu tava encantado com o negócio, Sim. e aí lá eu, quer saber, cara, eu vou compartilhar, porque a galera que curte moda e me acompanha vai gostar de ver isso. Sim. Então eu compartilhei e vi o impacto disso acontecer, até em vendas. Tu percebe, assim, pessoas que me acompanhavam, eu percebi pessoas que me acompanhavam, amigos conhecidos que nunca tinham comprado da Parla. Naquela Sim. semana, tive uns quantos, assim, que me chamou a atenção. Cara, eu preciso mostrar, preciso Percepção de valor compartilhar. agregado. Então é muito importante, entendendo, e leva tempo, para encontrar o tom de voz e tudo mais, alinhado com a marca, mas é crucial, assim. Isso é algo que a gente tem que frisar também, que, por exemplo, nessa situação que tu passou e que tu percebeu um aumento de venda, por exemplo, ou de ativações de outras pessoas que acabaram acontecendo, é que esse é um processo que ele acaba sendo transmitido porque quanto mais exclusivo é o teu público, por exemplo, a gente anunciar um carro de 450 mil reais, por exemplo, através de mídia paga, é muito mais caro do que a gente anunciar um carro de 50 mil. Assim como a gente anunciar uma Polo de 280 reais, é muito mais caro do que a gente anunciar uma Polo de 50 reais. Porque a gente está falando de um público cada vez mais seleto. E quando a gente consegue transmitir essa ideia através de conteúdo orgânico, a gente diminui o custo de impressão. É isso aí. E é isso que aconteceu contigo. É E comunicação, né? E o público brasileiro, Edu, é um público fofoqueiro. Sim. Ele quer saber da vida do outro. Exato. É comportamento de compra. Exato. Se tu for levar a tua marca para os Estados Unidos, por exemplo, isso não vai funcionar. Eles estão um pouco se importando com esse processo, sabe? Sim. É um outro fluxo de venda. Uhum. Mas aqui no Brasil, o comportamento do consumidor brasileiro é de que antes de ele comprar, ele precisa se relacionar. E ele quer se relacionar não com a marca, mas com quem é a cara da marca. Totalmente. E muito dono de marca ainda não tem essa percepção. Isso é muito importante. Eu demorei para virar essa chave, né? De realmente tratar como parte do trabalho e direcionar boas horas, assim, para isso como trabalho, assim, pensar que conteúdo eu vou criar, que conteúdo é relevante eu comunicar. Só que isso tem um impacto direto na marca, porque o fundador, o dono da marca, é o principal influenciador da marca. Sim, né? Até porque o público gosta de ver o influenciador. Totalmente. E ele vai saber influenciar sobre a marca como ninguém. Sim. Né? Então, se o fundador consegue desenvolver as habilidades, a skill de um bom comunicador, de um bom criador de conteúdo sobre esse universo, ele já passa a léguas de distância de outros concorrentes. Assim. E isso eu percebi no processo da Parla. Quando eu comecei a tratar isso de uma maneira mais séria, não como a rede social, como o blogueiro e tal, tratar como trabalho. Aí o jogo muda. Sem isso dúvidas. foi o que aconteceu e eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar nesse ponto. Preciso me expor muito mais. Ainda é difícil na minha cabeça. Tem épocas que tu tá tão concentrado em desenvolvimento de produto, eu tô concentrado no lançamento da jaqueta que a gente fez ontem, por exemplo, que ainda não é tão cacuete para mim ficar mostrando e compartilhando. Só que é muito importante. Sim. E é complicado porque, por exemplo, eu também produzo conteúdo para Wolf, né, que é um canal de aquisição importante pra gente hoje. Apesar de eu tentar ao máximo desvincular o meu rosto da marca, porque existe um time hoje de 16 pessoas envolvidas na Wolf. Mas, por exemplo, hoje que a gente está envolvido numa rotina fora de escritório, a gente visitou um cliente de manhã, depois a gente se encontrou contigo, foi visitar a tua operação na Cubo, isso e aquilo, e agora a gente está aqui, eu tirei foto de tudo, gravei vídeo de tudo, e quando eu chegar eu vou ter que postar tudo. Entende? Então esse é um trabalho maçante, mas é parte do meu trabalho. Mas é um trabalho. É meu trabalho. É isso aí. Gostar de fazer isso, eu não gosto muito, pra ser muito sincero.
mas eu entendo que preciso por conta da minha jornada de compra, da jornada de compra do meu cliente em relação à minha empresa, entendeu? Quando tu passa a tratar como trabalho e até criar processos para isso, a gente estava falando até agora muito sobre processos, também me ajuda a criar processos sobre a criação de conteúdo. Sim. Porque não é, me veio uma ideia, vou gravar um vídeo. Não, eu tenho que pensar no conteúdo, aí eu penso em roteiro, aí eu sento para gravar já com o roteiro escrito. Claro, eu tô falando aqui, a minha namorada deve estar ouvindo, tu não faz isso. Ela puxa minha orelha. Mas que ela é especialista em conteúdo, ela é copy, né? Exato. E eu brinco que eu prefiro improvisar, sentar e começar a falar, e de fato eu perco muita produtividade. Ela eu vejo ela gravando de maneira muito mais efetiva quando ela estrutura o roteiro, tem o roteiro pronto, liga a câmera já com o roteiro na cabeça, então já sabe o que vai falar. Então, tratar a criação de conteúdo de forma processual ajuda muito. Tá aí, tu tocou num ponto importante agora. Eu não sei se eu trato produção de conteúdo de forma tão metódica quanto as outras coisas não, sabia? Normalmente a minha produção de conteúdo ela é muito, muito natural. Ela é muito da rotina, daquilo que vai acontecendo. Mas eu acho que é pelo tipo de público que eu quero impactar. Sim. Por exemplo, tu como lojista, o que tu quer consumir de um conteúdo de um cara como eu? Por exemplo, o que te interessaria ver? Rotina da empresa, conteúdo técnico, saber como que a gente se posiciona no mercado em relação... Principalmente, eu acho que os teus aprendizados ao longo dos teus dias de trabalho. Então, eu acho que, com certeza, é mais orgânico. Exato. Só que, talvez, facilite um pouco. Tu, por exemplo, no final de semana, sei lá, se ao longo da semana tu foi anotando teus insights. Sim. E aí, para deixar eles até mais atrativos e mais sexys o vídeo, assim. Sim. Tu pensa... Porque quando a gente... eu recém tive um insight, eu vou gravar um stories... Eu ainda tô com aquela informação sendo processada na minha cabeça, então a maneira como eu vou comunicar talvez não seja mais fácil do cara receber. Sim. Se tu para e talvez escreva, e aí 2 dias depois tu vai gravar, talvez crie um vídeo com um potencial de alcance maior. É que é um processo de digestão, né? Digestão do insight que a gente precisa passar. Tem alguns conteúdos que eu faço isso. Como tu falou, tipo, às vezes teve um conteúdo... O que eu uso é o seguinte, acaba sendo meio orgânico também. Então, por exemplo, quando eu produzo um conteúdo muito bom, que eu percebo que os indicadores dele nos stories foram muito bons, ele vira Reels. E aí sim eu tenho um tempo de digestão disso. Então eu consumo os meus próprios stories, passo por esse processo de gestão do conteúdo, aí sim eu gero um conteúdo mais robusto de Reels. E cara, por incrível que pareça, os conteúdos que mais engajam são os mais orgânicos pra mim. Quando eu levo um conteúdo técnico muito, muito bem bolado, tipo, ninguém liga, na maioria das vezes, entendeu? É normalmente um conteúdo mais básico, um conteúdo mais de rotina. Tipo, eu tô viajando agora. Eu tenho certeza absoluta que o meu alcance vai dar pico. Total. Porque eu tô falando com lojista, porque eu fui na Cubo mostrar uma operação logística, porque o meu time vai estar aqui a partir de domingo. Então isso engaja muito mais. E no final das contas, pro lojista isso vale mais do que eu postar uma foto do gerenciador. Sim. Porque aí tu vai me desmentir, claro, né? Se eu tiver errado. Mas ele quer saber muito mais quem tá por trás da empresa, que tipo de processo que a gente tem feito, quantas pessoas tem envolvidas, se a gente tem poder de fato para estar num evento como o E-Commerce Brasil, se a gente tem um time engajado ou se não tem. Para ele compensa mais saber disso do que saber que no gerenciador tá aparecendo um Ruas 20 lá. Sim. Até porque essa não é a realidade da tua marca. É que assim, a gente demora muito para se ligar que a rede social é relacionamento. É sabe? Isso aí. Tipo, numa conversa, pra tu apresentar o Wolf e tu até contar coisas que vão gerar credibilidade, tu não vai abrir o gerenciador e mostrar para ele. Tu vai contar algumas coisas que vão ser as mesmas que vão chamar atenção através dos stories, nos Reels. Sim. Então é muito nessa lógica do, o que tu traria pra mesa pra contar é o que tu vai criar de conteúdo, né? Tu me gerou uma curiosidade importante agora. O que te fez parar pra me ouvir? Porque, tipo, tu veio através de um grupo de networking, né? Tipo, que o Fred conectou a gente, assim. Mas o que te fez parar pra me ouvir ou ouvir a Wolf, por exemplo? E não parar pra ouvir tantos outros gestores de tráfego, enfim, que te mandam mensagem direct no WhatsApp e tudo. Começou por uma indicação de uma pessoa que eu confio. E que é muito forte. E que eu vi resultado com ele. Ele me mostrou os resultados que ele teve com vocês. Então aí já é bastante à frente. Sim. Esse foi o motivo pelo qual eu entrei em contato contigo. E aí, o motivo que foi fez... descoberto no funil. O motivo que fez eu continuar conversando contigo foi a tua forma de pensar que tu me mostrou, que tu me apresentou. Como vocês trabalhavam e... Como eu até estava falando contigo antes, eu gosto muito da maneira como tu enxerga as coisas. Muito uma cabeça lógica, processualizada, e é algo
que eu enxergo como um ponto a desenvolver meu, assim. Sim, acaba completa, né? Então a forma como tu enxerga, assim, o problema que eu te apresentei era muito diferente da forma como eu enxergava. Então isso já me despertou muito interesse, porque eu acho que nessa área do meu negócio eu preciso dessa visão muito mais lógica, sabe? Entendi. Então tu conseguiu se comunicar e mostrar isso muito bem, e eu acho que foi isso, assim. É a pessoa. É a pessoa. Eu conversei com outros antes, eu acho. Não naquela época, mas antes. E. Tu teve outra agência antes da gente? Chegou a ter? Ou gestor de tráfego? Gestor, sim. Agência, não. Era um cara. Era o exército de um homem só. Era um exército de um homem só. Entendi. E eu procurei agência porque eu sentia que a agência poderia me trazer conhecimento de outros casos que ela tem. Sim. E agregar isso pro meu Mas tu tinha um pouquinho de repulso à agência, né? Um pouco. Eu tenho. Me vende... Assim, muitas pessoas conversavam, falavam, cara, agência não. Só que e aí eu tinha uma pessoa que tocava o meu tráfego. Ela atendia um outro cliente, mas não era uma agência, né? E eu sentia que faltava um pouco, que eu busquei agência, esse conhecimento de, e o que os outros estão fazendo? E o que esse outro negócio está fazendo que também pode funcionar no meu negócio? Sim. Vou polemizar. Eu tenho horror ao nome agência. Eu não gosto de associar a agência ao Wolf de jeito nenhum. Inclusive, se tu abrir a apresentação institucional da gente, a proposta comercial, o site, e tu der um Ctrl F e tu procurar por agência, não existe a palavra agência. De forma alguma. Até dentro da empresa, a gente tenta ao máximo com o time não falar de agência. A gente fala de aceleradora o tempo todo. Porque, infelizmente, o conceito de agência está extremamente prostituído. E isso tira uma percepção de valor agregado muito grande. E claro que há exceções, né? Eu estava até conversando contigo sobre isso hoje, eu também não tenho problema nenhum em citar, mas existem agências no mercado que são maiores que a gente, que são extremamente bem posicionadas e que tratam como agência. A agência FG, por exemplo, que é uma referência no mercado, tá aí como agência. Só que foi uma construção de marca de anos, entendeu? Os caras estão no mercado já deve ter 10 anos, por exemplo. É diferente da gente que tem... Se eu abrisse a Wolf e falasse, nós somos uma agência de tráfego pago, cara, possivelmente 50% dos nossos clientes que estão hoje na nossa base sairiam correndo, entendeu? Porque eles estão traumatizados com a agência de tráfego. Então, a gente gera uma outra percepção de negócio se posicionando como aceleradora. E a gente tenta não só trazer o nome aceleradora, mas a gente tenta entregar um serviço de aceleradora de fato. Alguém que se preocupa, que faz parte do negócio e que... Tu até comentou naquela hora, né? Não sei se foi tu ou foi o Cimei, que é um outro cliente que a gente visitou hoje. Foi o Cimei, que ele falou, se vocês chegam a recusar projeto... Eu falei, recusar é uma palavra forte. Recusar soa soberbo, né? Mas a gente tem um critério muito grande para trazer um cliente para dentro da empresa. Então, hoje a gente deve receber, por conta dos conteúdos do Instagram, por conta de indicações e tudo, pelo menos umas 4 abordagens por semana. Então, isso dá 16 abordagens por mês, pelo menos, né? Dessas, a gente senta para conversar com 3. Por conta de filtragem, de fato. Porque, cara, se a gente chega num projeto hoje que o cara não tem estrutura para abarcar o que a gente precisa, braço para produzir conteúdo, braço para produzir criativo, braço para fazer uma alteração no site, como foi feita na Parla. Assim que vocês chegaram, foi feito um monte de alteração no site. Sim. Se ele não consegue fazer isso, a gente não vai ajudar ele. A gente vai prejudicar o cara. Porque a gente vai gerar um custo maior do que ele pode pagar. A gente vai fazer com que ele tenha um monte de processo para atualizar. E no final das contas, ele não vai ver resultado. E aí vai dar 1 mês, 2 meses, ele vai querer sair da empresa. Sim. E pra gente isso é extremamente insalubre. A gente preza por um serviço que ele dure muito tempo. Inclusive, a gente mapeou, eu e a Inaê, que é nosso CS, a gente mapeou quanto tempo que o cliente tem permanecido em média na Wolf. Tá em 388 dias. Caramba. É muito tempo. Sim. Para uma empresa que tem 3 anos, é 1/3 da nossa vida, entendeu? Sim. Só que, por exemplo, no ano passado, a gente passou por uma situação que a gente colocou, acho que em março ou fevereiro, entraram 8 clientes de uma vez, assim, na Wolf. Só clientes de perfis que não estavam dentro do que a gente esperava que fosse. 3 meses depois, a gente teve o nosso maior pico de saída de clientes da Wolf. 3 meses é o contrato mínimo da empresa. Sim. Então, 3 meses eles saíram. E aí, isso pra mim foi um grande alerta de que, tipo assim, cara, a partir de hoje, a gente não pega cliente fora do perfil. Por isso que desses 16 que chegam por mês, por exemplo, a gente senta pra conversar com 2 ou 3. Isso não é soberba. Isso é respeito, inclusive, ao negócio do cliente. Totalmente. Entende? Né? Porque se a gente colocar aqui pra dentro e a gente não gera resultado pra ele, É. eu tô sendo leviano com o cara. Sim. No final das contas, entende? É. Então, tá tendo essa consideração pelo cliente de entender se tu vai conseguir ajudar de verdade. Exato. E eu sempre explico, assim, eu sempre faço questão de falar, cara, se eu entro no teu negócio hoje com o meu time, a gente vai te dar problema. Entende? Sim. Então, eu prefiro que tu não entre agora, que tu amadureça e que tu volte um dia pra gente fechar negócio. Isso já aconteceu. Já aconteceu de cliente, tipo, a gente fala, não é o momento.
você volta, tipo, faz isso, isso e isso, o cara volta. Inclusive, tem um cliente que a gente passou por isso, que é um cliente, inclusive, que era do Squad, que o Romulo, que tá aqui com a gente, era gerente. É um cliente chamado Y Artesanatos. Ele veio, aí ele tinha um monte de ajuste no site de CRO pra fazer. Eu falei, cara, Wellington, dá uma ajustada nesse site e me traz de volta. Dito e certo. Ele ajustou o site, voltou, e hoje eu comecei dele ter um monte de resultado positivo. Pô, mas se ele entrasse naquela hora, Sim, ia dar merda, entendeu? Ele Sim. não ia ficar com a gente o tempo que ele já tá hoje. Eu acho que ele deve estar com uns 6 meses já de Wolf. sim. E tá indo bem. E engraçado que quando ele foi fechar, ele falou que não acreditava que ia dar certo, mas que como ele tinha vindo de uma indicação de uma amiga dele, inclusive foi da Tati, da Absolute, que é cliente da gente, ele ia resolver arriscar. Mas ele não acreditava que ia funcionar. No final das contas, tá funcionando. Sim. Tá lá. Mas é porque eu fui franco também. Eu falei, Sim. cara, não vem agora não, porque vai dar ruim, entendeu? Não vai... Mas isso é muito importante. O Sim, alinhamento, sim. assim. É alinhamento de expectativa, né? Totalmente. Alinhamento de expectativa. É. É o mesmo alinhamento de expectativa que às vezes tu tem que fazer com o cara que vai comprar a camisa da Parla. Exato. O cara que vai pagar R$100 numa camisa, por exemplo, ele vai ter uma outra qualidade comparado ao cara que vai pagar 199. A Pima é Sim. 199 hoje, não, eu acho. 199. Ou que é 280 da Polo. É. Mas é bem isso. Num relacionamento comercial, a sinceridade, não só comercial, qualquer tipo de relacionamento. A franqueza, ela é muito importante. Total. A gente percebe, e a gente teve muitos casos, assim. Às vezes os clientes vêm perguntar, a camiseta de vocês tem elastano? A gente explica que o algodão Pima Sim, tu explicou isso já pra tem mim, uma inclusive, quando eu fui maleabilidade comprar. muito boa que não precisa. Uhum. Mas o cliente, cara, eu quero uma camiseta com elastano. Eu não vou falar pra ele que poderia falar porque parece que tem. Né? Se tu pega, todo mundo acha que a camiseta Pima tem Sim. elastano, porque ela tem uma elasticidade muito, muito boa. Só que não tem, é uma fibra 100% natural. E então tu vai falar, cara, não tem. E muitas vezes tu pode perder cliente, mas se tu não é franco, o problema vai vir depois. Sim. Né? Ele vai abrir saque contigo. Totalmente. Vai aparecer no Reclame Aqui te criticando. É. Vai dar B.O. É. Vai dar ruim, vai dar ruim. E, inclusive, eu acho que vocês nem têm Reclame Aqui, né? Tipo assim, de reclamação lá. Acho que nem tem esse Já histórico. teve, sempre não, digo, Mas é pouco movimentado, né? um pouco movimentado. É. A gente tenta resolver o mais rápido possível quando surgem problemas, assim. Então, Uhum. normalmente, o primeiro canal que ele vai entrar é no WhatsApp. E a gente já busca resolver ali quando o cliente abre explica a situação que aconteceu Uhum. e resolver no WhatsApp. É inevitável que alguns casos, às vezes, fogem do nosso controle, porque, como a gente viu, o negócio, ele é... a transportadora não é interna, então tu contrata uma transportadora que às vezes vai atrasar o pedido, então fogem do nosso controle, mas a responsabilidade é da Parla. Então, só que se tu consegue explicar isso com clareza, pô, entrega... Só que exige a comunicação. Pô, teu pedido tá a caminho, vou acompanhar aqui, vou te passar todas as informações possíveis. Isso evita problemas futuros, assim. Sim. Né? Tu falou isso de alinhamento de expectativa. Na verdade, o processo de venda é você suprir a expectativa daquilo que o outro está disposto a pagar, né? É basicamente isso. É. E, na verdade, às vezes ele nem sabe o que está disposto a pagar. Por exemplo, às vezes o cara vai comprar uma Polo e ele nem está precisando comprar Polo. Sim. Mas tu gerou uma percepção de valor nele que faz ele acreditar que ele precisa naquilo e ele quer comprar. Sim. Quem fala muito isso é o Alfredo Soares, né? Sim. Gênio das vendas. De que você constrói um relacionamento antes de fazer uma venda. Então, primeiro, tu entende qual é a expectativa do outro, tu entende se tu pode atender essa expectativa, aí que tu, de fato, começa a vender. Porque se tu não sabe a expectativa do outro, tu não sabe o que tu precisa vender para ele, no final das contas. Então, por isso que é muito importante a parte da rede social, que tu consegue conhecer melhor as pessoas com as quais tu tá te relacionando. Tu posta alguma coisa desenvolvendo um produto, tu começa a entender os direcionamentos, as pessoas, esse produto que, por exemplo, tava lá na Itália, postei fotos de produtos que me chamaram a atenção, comecei a perceber o que as pessoas reagiram, quais produtos as pessoas não reagiram tanto. Então, a rede social, ela é muito importante nesse aspecto também, para tu criar relacionamentos, entender com quem tu tá dialogando, qual cliente tu tá dialogando. Então, é justamente isso, assim, porque senão tu não consegue comunicar, né? Um conceito de um produto. Pô, a jaqueta. Pensar numa jaqueta, conceito que a gente criou, a jaqueta que tu vai usar todos os dias. Everyday jacket. Jaqueta preta, que é a cor mais fácil de combinar. Claro que eu acho bonito outras cores, mas a mais fácil vai ser a jaqueta preta. mais fácil de repetir também, jaqueta preta. Jaqueta, exato, e ela tem menos propensão a sujar. Se tu vai derramar Sim. uma coisa, tu limpa, tu vai conseguir usar amanhã. Então, a comunicação de ser a jaqueta de todos os dias e tal, a gente percebeu muito em conversas, né? Entendendo o que o público usava junto com os produtos da Parla que a gente já tinha, né? Pô, a gente tinha o tricô.
Mas muitas vezes, inclusive, eu uso muito tricô por baixo de uma jaqueta. E percebi muitos clientes também. Fala Então, por baixo... Ah, tá, por baixo da jaqueta que vem por cima. exato, Entendi. é. Aham. Então, é importante esse diálogo de alguma forma para entender, porque assim, a gente, quem é apaixonado pelo produto que vende, tu pode muito cair na armadilha de só fazer coisas que tu gosta, que às vezes não é necessariamente o que as pessoas que estão acompanhando a marca vão gostar. Uhum. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Vou lançar uma cor nova, hoje em dia eu Parece já que tento desvirtua, pegar a né? opinião de mais pessoas que eu enxergo como consumidores da Parla, e até consumidores da Parla. Sim. Porque eu tenho um gosto pessoal. Eu gosto de azul. Eu vou lançar um azul novo. A gente lançou durante 3 anos seguidos tons de azul diferente. E vendeu muito bem. O público masculino em geral curte o azul. Azul. Mas. É a minha cor preferida, por exemplo, azul. É, Inclusive. Esse azul mais escuro, né? exato. Então, mas é importante ouvir, assim. Sim. E uma outra coisa, de onde que tu tira inspiração? É do mercado exterior? É de um cara que tu te espelha? Tem alguém que tu curte acompanhar? Eu digo inspiração pra tudo, pro negócio, pra lançar roupa nova. Porque tu comentou que é uma dificuldade hoje, quer queira, quer não, criação de produto, né? Pensar dessa estruturação. Só que é óbvio que existem outras estruturações que passam pelo desenvolvimento do teu negócio, não é só a peça, né? Mas é uma atualização no site, é a criação de um conteúdo, é uma viagem que tu faz, por exemplo. De onde que tu tira a inspiração para dar esses próximos passos? Eu acho que é importante, eu estava conversando com alguém esses dias, ter fontes de inspirações distintas entre elas. Não tu sugar de uma caneca só e ter 6 canecas de gostos diferentes. Criei um Instagram que eu tento alimentar ali com um universo influenciadores de moda de fora. Pego muita referência de influenciadores de moda da Europa, inclusive lá na feira. Foi muito legal conhecer esses caras que eu acompanhava só de Instagram, né? Então tem muitos influenciadores da Itália, da Inglaterra que estavam lá. Então são fontes de inspiração, mas também tentar fugir só disso. Porque aí tu vai se tornar igual a essas pessoas. Então é importante ter fontes de inspirações diferentes. Então, seja principalmente para um conteúdo. Conteúdo é importante pegar no Instagram, seguir perfis diferentes, assim. Eu comecei a acompanhar muitas marcas femininas. Antes eu só acompanhava marcas masculinas. E tem muitas fundadoras de marcas que criam conteúdo muito bom, que eu me inspiro muito. E antes eu não dava tanta atenção a isso. É uma questão de pivotar, né? E ali eu consigo adaptar, né? E se eu fizer algo inspirado nelas, não vai ficar tão... Cara, ele tá copiando. Mas se eu pego de um influenciador de moda masculina, um dono de uma marca de moda masculina, pô, aí vai ficar muito similar. Inclusive a gente tem 2 grandíssimas referências como influenciadoras das próprias marcas no Brasil, né? A Virgínia e a Boca Rosa. Cara, tudo que essas mulheres lançam é bizarro. Sim. O lançamento. Acho que foi 1 hora, se eu não me engano, de live, a Virgínia fez 20 milhões de lançamento. E, tipo assim, são lançamentos sempre muito bombásticos. Tem investimento de mídia, com certeza tem muita coisa de investimento de mídia, mas também tem um orgânico muito pesado, fruto do processo de criação de conteúdo delas. Exato. Que é muito humanizado, mostra a rotina, mostra o presente que deu pro marido, mostra o presente que deu pro sogro. É. Ontem mesmo eu vi, e aí ontem antes de viajar, eu tava vendo uns vídeos no YouTube, e aí apareceu pra mim indicação lá, tinha um vídeo da Virgínia dando um presente pro Leonardo, que é sogro dela. Sim. O presente era um barco. E aí eu parei pra pensar, cara, mas pensando em jornada de compra, qual que é a intenção de produzir esse conteúdo? Tipo, da Virgínia dando um presente pro Leonardo. Aí eu parei pra pensar, no fundo, tem uma conexão, porque ela tá gerando conexão com o público-alvo dela, que é aquelas pessoas que fantasiam ter uma vida como a dela, que fantasiam ser noras do Leonardo. Tem as pessoas mais antigas que são fãs do Leonardo, por exemplo. Isso gera conexão. Então, no fundo, por exemplo, eu, que não sou um fã dela, porque eu não acompanho, não sou público-alvo dela também, mas isso me gerou na hora o insight, tipo, pô, vou ver o Instagram dela. Eu quero ver mais além do vídeo, de como foi esse negócio do presente pro sogro, entende? E, cara, tu pode abrir o Instagram dela agora, ela vai estar anunciando algum produto da linha dela. Sim. E vai estar anunciando esse produto com uma relação cotidiana, uma ocasião meramente cotidiana. E são ligações que geram uma percepção de conexão com o público-alvo, que elas são extremamente estratégicas e assertivas, sabe? Então, eu acho que teve Larissa Manoela também, que lançou numa live algum produto, acho que foi da CIMED. A CIMED bateu o recorde de faturamento também numa live, que se eu não me engano foi Larissa Manoela e mais uma outra menina que é influenciadora também. E que eles levaram lá pra dentro uma cara da marca, que foi a Larissa Manoela, e que eles bateram recorde de venda do protetor labial. Sim. Esqueci o nome deles, do produto agora.
Mas é um processo de conexão que, tipo, tu para pra perceber que é tudo diretamente ligado, diretamente conectado. O que conecta são as pessoas que Sim, usam a marca. exatamente. Né? Então, e isso é muito importante humanizar nesse aspecto, né? Tu Sim, entender quem veste a marca. Quem sim, veste a marca é o que faz a marca, né? A sim, marca são as pessoas que vestem ela, sim. muitas vezes, uma marca de roupa, né? Aham. Eu vejo isso. Eu pensava que eu não era vítima disso, tá? Dessa personificação de alguém que eu me espelho gerar um comportamento diferente de compra. E aí eu observava muito isso na minha esposa. Tipo, tinha uma blogueira que ela seguia, aí ela olhava e falava, pô, ela tem esse cupom, eu vou lá e vou comprar da marca, que ela nem conhece, mas a blogueira tá usando, então passa uma sensação de segurança pra ela comprar. Sim. E aí eu parei pra pensar esses tempos, na verdade ela me botou pra pensar, ela falou, mas tu nunca parou pra pensar que tu também te veste como os caras que tu te espelha? Tipo, tu te veste como o Alfredo gosta de se vestir no evento. Ou, tipo, tu olha o tênis que o Thales Gomes tá usando e fala, pô, tênis bonito, e tu procura alguma coisa parecida. É inevitável. É inevitável. É. Inclusive, o Zip Neck veio muito porque eu vi o Alfredo vestido com um casaco idêntico àquele. Sim. Ele tava com um casaco idêntico. Acho que não era o da Parla, né? Sim. Pode ser um dia. Mas acho que não era o da Parla. Eu Sim. olhei ele com o casaco e falei, cara, bonito. Todo mundo tem. A gente tem a resistência a falar, não tenho essa. Não Mas sou tem. influenciado Tem muito. por as pessoas. Mas acontece. Tanto é que, assim, até tu me perguntou de onde vem as referências. Andar na rua e ver pessoas que tu, pô, lá na Itália era assim. Tipo, eu vi uns caras indo trabalhar de bicicleta numa beca. Eu, tipo, pô, massa isso De que ele tá bicicleta usando. numa beca. Pô, esse é um produto legal, assim, Aham. que eu gostaria de usar e acho que o meu público também ia se interessar. E que com certeza era uma roupa que tava dando conforto pra ele pedalar. No final das Exato, contas. exato. Deixava ele na beca, mas dava conforto pra ele pedalar. Inclusive, tem uma linha, eu acho que é uma linha da Aramis, acho que é Urban Performance. Sim. Que as camisas elas são todas adaptáveis a Sim. movimento e tudo, e são camisas sociais. Uhum. Amassa um pouco e tudo. Isso, mais uma vez, pensando na necessidade que o cliente vai ter, né? Que o usuário vai ter. Mas esse assunto assim, sempre existiu. A tua decisão de compra ela é baseada naquela influência, que às vezes é inconsciente. Tu vê alguém muito usando inconsciente. e aí o homem tem dificuldade de admitir, pô, vi alguém usando que eu achei legal. Ele não vai falar isso. Na real, às vezes tu não percebe nem que tu tá indo pro Instagram do cara olhar isso, olhar como ele se veste, entendeu? Talvez não é o que tu procura, Sim. mas tu, tipo, Associa. Inconscientemente, pô, irado isso que ele tá usando aí. Associa. E aí, mas tu deixa guardado na gaveta da tua cabeça lá pra não ter que Sim. expor isso que tu, Sim. pô, achei legal. Porque é difícil o masculino, pô, legal essa roupa que tu tá usando. Tu não escuta muito isso, teus amigos entre si. Então, aí rola um pouco mais dessa resistência, só que ela existe, essa influência. Então, por isso que é importante ter pessoas que essa galera admira usando as peças da marca, Sim. mas enquanto a marca ainda não tem aquela barganha muito grande de eu contratar um cara que é admirado por ti para vestir as peças da Parla, eu me expor um pouco mais, né? Eu me expondo um pouco mais. Tu pode virar esse cara, né? Exato. Eu me expondo um pouco mais, a pessoa acompanha eu construindo o negócio, começa a me seguir por admiração um empresário que está construindo um negócio, mas vai gostar do que ele está vestindo, por exemplo, né? E ou vai o que ele está usando, o que ele está bebendo, o que ele está, né? Sim. E tu tem próximos passos traçados? Eu nem falo de lançamento de peça em si, mas tipo assim, daqui pro final do ano, onde que tu quer que a Parla esteja? Também não precisa ser em termos de números, mas de posicionamento de marca, se tu tem esse planejamento estratégico traçado em relação à visão de curto, médio e longo prazo da empresa. Sim. Eu tento me fazer esse questionamento. Tento não, é inevitável que surja esse questionamento na cabeça, onde a gente vai estar. Esse ano está sendo um ano muito bom que a gente está criando novos produtos e produtos que eu fico extremamente satisfeito e orgulhoso, assim. E fico muito feliz de ver pessoas usando esses produtos. E eu tenho visto cada vez mais pessoas na rua usando os produtos da Parla. Que massa. Então, isso é uma coisa muito gratificante. Já aconteceu uma situação bem assim na tua frente? Cara, recente eu tive num evento, era um evento próximo, porque era um evento da minha namorada, mas era um evento que tinha 80, 100 pessoas e tinham 3 pessoas usando produtos da Parla. Claro que essas pessoas conhecem a Parla por ela, né? Sim, mas é um evento fora do teu nicho, né? Exato. Então aquilo eu até mandei para minha equipe, pô, olha o tricô, olha, né? Então isso é uma sensação muito legal, assim. Então esses produtos novos que a gente está lançando tem me deixado muito orgulhoso e os próximos que a gente pretende lançar também tem me deixado muito animado. Então está sendo um ano muito de aprendizado
de ampliar a linha de produtos, aquilo que a gente conversou, e isso está fazendo com que a marca crie uma identidade mais forte, sabe? Uhum. A gente consegue comunicar melhor o que é a Parla, qual o universo que ela está inserido, quem é o cara que vai usar a Parla. Então, esse ano está sendo muito positivo nesse aspecto. Inclusive lá na Itália, assim, eu saí um pouco triste nessa feira, porque tu conhece muita marca com produtos incríveis, assim. Aí tu te compara às vezes, né? Com certeza, é inevitável. E é triste, né? E é um pensamento totalmente irracional, mas é difícil de controlar. Só que, por outro lado, acende a chama. Tipo, pô, cara, esse produto eu quero fazer, eu acho que a gente consegue fazer. Então eu vim com algumas ideias de produto de lá que eu tô indo atrás para desenvolver, e são produtos que eu tenho já na intenção de lançar até o final do ano. Entendi. E sobre essa visão, acho que eu acabei te tirando do norte, né? Mas essa tua visão, de fato, quero estar em um lugar até o final do ano. Existe um market share, por exemplo, que tu planeja? Existe um número que tu te baseia? Ou existe muito mais uma visão de posicionamento que tu quer que a marca esteja? Quero ter lançado isso, quero ter feito aquilo. A gente tem métricas de faturamento, inevitavelmente, assim, metas para bater e números que eu quero chegar, que é para crescer o meu negócio em comparação ao negócio do ano passado. Então, todo ano está crescendo. Então, a gente tem esses números que, com certeza, eles ocupam boa parte do meu pensamento. É sempre ele que é o primeiro que eu vou olhar, se a gente está batendo esses números. Mas é importante até a gente fugir um pouco disso para não ficar extremamente volátil as nossas emoções. Às vezes o que acontecia, um dia de vendas ruim, eu ficava emocionalmente muito abalado, né? Triste, ia jantar triste porque aquele dia tinha tido poucas vendas. Só que quando tu começa a olhar para outros indicadores de marca, de tu ir na rua e ver alguém usando, de tu ver uma pessoa que tu admira comprar Parla ou até te procurar porque tá interessado em usar, começar a ver mais pessoas usando Parla. Isso é um indicador muito importante, que tem que ser usado, alimentado no teu cérebro, sabe? Uma pílula de felicidade. Então, esses indicadores eu tô muito contente, assim, com a comunicação da marca. A gente teve uma evolução muito grande em relação ao ano passado. As pessoas que têm investido a Parla também. Então, acho que é importante sair desses números mais... É muito importante, é inevitável ter a responsabilidade de bater eles. Claro. Mas não dá para alimentar a cabeça assim com eles o tempo todo. Até porque a tua maior expressão de crescimento, quer queira, quer não, vai ser teu faturamento no final das contas, né? Total. Mas é importante a gente olhar para outros pilares também, que não são só faturamento. Exato. Porque às vezes, por um momento, tu sacrifica o que parece mais importante por outras questões. Sim, tu sacrifica o curto prazo pensando em longo prazo. Exato. Acho que a gente teve um salto muito grande de construção de marca em 2024. A gente tem crescido bastante também em faturamento, ano a ano, mas principalmente esse ano, assim, eu vi uma evolução de marca que eu não tinha visto, acho que de 2023 para 2022. Então, é importante olhar para isso, assim, né? Sim. Teve alguma ação ou tomada de decisão tua ao longo da história da Parla que tu acredita que tenha sido... Vou fazer 2 perguntas. Muito certa, muito acertada, tipo, acertei muito nisso, e alguma muito errada que colocou a marca em risco? Ou não teve nada tão crítico não, assim? Com certeza tem. Se eu falar que não tem, eu vou estar mentindo. Eu acho que, assim, o que já me colocou em risco foi compras não acertadas. Por essa dificuldade do lead time ser longo, a minha marca ainda é uma marca em crescimento que a gente tem dificuldade de prever. Então, às vezes, eu lançando muitos produtos, é um teste um pouco no escuro. Pô, é um produto, por exemplo, Zipneck poderia ter dado errado, mas deu certo. Mas, por outro lado, teve... É um produto caro de desenvolver, né? É um produto mais difícil de desenvolver. Teve produtos que a gente já apostou, que, beleza, venderam, só que não na proporção que eu esperava. E aí tu fica com um estoque muito grande, é um caixa que tu fica... Período que tu fica menos caixa na empresa. E estoque é desperdício, né? Exato. Então, isso aqui é difícil. Então, esses momentos foram momentos delicados, assim, quando compras que não foram acertadas, pro lado negativo, assim, né? Então, nesses momentos foram momentos críticos. E positivos também vai muito pelo lançamento de produtos, assim. Eu acho que esse ano foi um ano importante para a marca. A linha de tricô, eu acho que foi algo que nos traz muito orgulho, assim. A gente criou um produto muito bom. A gente criou uma comunicação em cima dele muito legal, muito massa. A gente foi na fábrica, fez um conteúdo lá. A gente fez conteúdos... até na viagem eu aproveitei para fazer materiais. Dirigindo e tal.
Cada tricô tem o nome de uma cidade. A gente fez fotos do tricô Firenze em Firenze, Florença na Itália, o de Milão, o Milano em Milão. Então a campanha desses produtos ficaram boa e o produto está com uma qualidade excepcional. Então acho que esse foi uma... É uma decisão que eu tive que tomar. Cara, vou investir nesse produto e o resultado foi muito bom. Então já aconteceu os dois. Já aconteceu frustrações que prejudicaram e afetaram a caixa da empresa, colocaram a empresa em situações de risco, e teve esse que deu muito certo. E é risco, né? E a gente tá... E se não tomar risco, não cresce. E é difícil, cara. Eu já tive momentos bem delicados de, cara, pensar em, meu Deus, que decisão horrível que eu tomei, o que eu fiz. Tiveram várias outras, assim, e muitas positivas, né? E Sim. Ups and downs. Eu vou fazer um adendo importante, porque lá na UFA a gente cobra muito profundidade de estoque de cliente, às vezes. E eu acabei de falar que estoque é desperdício. Eu vou só fazer uma correção. Estoque é desperdício quando ele não é planejado, pelo amor de Deus. Então, assim, tenham profundidade de estoque, principalmente moda feminina. Tem muita marca de moda feminina que trabalha com fast fashion, por exemplo. E aí é impossível o cara ter estoque profundo. Só que ele tem que ter uma capacidade de rodar criativo muito acelerada, porque ele tem que, às vezes, lançar a coleção toda semana. Sim. Então, se você trabalha com fast fashion, você não tem profundidade de estoque, mas você tem variedade. Então, o lançamento tem que ser muito mais frequente. Que não é o teu caso. O teu caso não é nada de fast fashion, né? Totalmente contrário disso. Sim. Então, assim, estoque é desperdício quando ele não é planejado. Quando você planeja e você sabe o quanto que você tem de previsão para vender, aí tudo bem, tem a profundidade de estoque. É o que a gente fala, produto curva A e produto curva B, que são os produtos que a gente considera estrela, por exemplo, eles nunca podem faltar. Eles precisam existir. Teu produto estrela, por exemplo, que é o Zipneck. Zipneck é um produto estrela teu. Sim. Que é um produto que tem lead time maior, mas que tu sabe que ele não pode faltar, senão afeta o teu faturamento no final das contas. E quando tu tem ele na tua grade, ele é extremamente positivo. Sim. Mas é isso. Estoque não é desperdício quando ele é previsto e quando ele é de produto que de fato sabe que vai vender. É importante fazer esse adendo. Se tu tivesse que dar um conselho para os lojistas que estão começando agora, por exemplo, o cara está começando hoje a marca dele, não está vendendo, está investindo em tráfego pago, o que tu acredita que foi fundamental no decorrer da tua jornada ou no início da tua jornada para que a Parla de fato tenha chegado nesse patamar que hoje a gente está vendo um crescimento que vem acontecendo mês a mês? Claro que a gente ainda está um pouco abaixo daquela meta sonhada, né, que tu tem planejada, mas que ela está seguindo em rumos muito promissores para chegar ali. O que tu acredita que é fundamental que o lojista tenha em mente? Pode ser 1, 2, 3 coisas assim, para que ele siga em frente. Eu acho que uma coisa muito importante, que foi um aprendizado que eu fui tendo, é tentar ir atrás e identificar o que é o 80-20. É uma coisa um pouco comum, senso comum, clichê, isso que a gente está falando. Mas pouca gente sabe aplicar. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes no início do negócio, tu tem pouco dinheiro e tem tempo, né? No início do negócio. O recurso que tu mais tem é tempo. Só que, justamente por isso, tu acha que consegue fazer tudo. E aí, se tu vai fazer tudo, tu não consegue fazer nada. E aí, tu tenta fazer tudo mais ou menos, e aí o resultado final vai ser mais ou menos. Tentar identificar quais são as ações que vão trazer o maior impacto em resultado, sabe? E vai variar em documentar em isso, momentos. Né? É importante documentar essas ações que geraram impacto positivo. Né? Exato. E isso vai variar ao longo do tempo. Eu percebo muito a parte de conteúdo que tem esse ano sido um dos 80-20, assim, de, cara, eu vou dedicar parte do meu tempo em criar conteúdo que a gente vai utilizar como anúncio no tráfego pago. Tanto é que os anúncios do tráfego pago que mais têm performado são os que nascem produzindo conteúdo. De forma orgânica. Vou sentar para produzir conteúdo, eu vou fazer um anúncio, um vídeo, a gente utiliza o tráfego pago e tem dado resultado. Então, isso é algo que eu acho que é importante, assim, porque há muito tempo eu fiquei batendo a cabeça em diversas áreas e percebi que daquela maneira o crescimento não era tão assim, né? E quando aconteceu um momento ainda esse ano, assim, que eu percebi, cara, a gente ainda tá longe da meta. As coisas não estão indo exatamente como a gente imaginava. E quando eu parei e precisei, não, concentra no que vai dar resultado. Aí o jogo um pouco mudou, né? Então esses últimos meses têm sido muito recorrentes de entender o que é importante e o que vai trazer o resultado. Sim, é um alinhamento de expectativa pessoal teu, né? De controle, na verdade, de expectativa. Controle de ansiedade, que a gente como empresário tem uma tendência a agir de uma forma muito ansiosa. Esperar que as coisas aconteçam muito rápido. Também. E aí controlar isso é difícil.
Isso é um outro fator muito importante, assim, ter a paciência. E o ritmo da rede social não é o ritmo da vida real. E o nosso Exatamente. cérebro não consegue identificar isso. Nosso Uhum. cérebro sai da rede social achando que a vida é a rede social. E é tóxico, né? É. É muito tóxico. Então é muito importante dar esse step back, assim, tipo, sair da rede social, respirar e entender, cara, olhar pra tua jornada, né? Já cometi muito ao longo da minha jornada de ficar me comparando com as pessoas do lado, com os negócios do lado e achar que o teu negócio é muito ruim porque tu se compara com alguém. Então é importante centrar, assim, Uhum. e confiar no futuro. Confiar no futuro, entender que as coisas vão caminhar se tu tiver esse olhar um pouco mais centrado e ter a Sim, paciência. sim. São 3 frases que eu gosto, que são meu coach, mas que eu gosto. Que meu coach no sentido muito extremamente motivacional, assim, sabe? Mas que eu gosto bastante, que é tudo que você foca expande, então você tem que manter o foco. Você estar confortável no desconforto. E a terceira eu acho que eu esqueci agora porque eu pensei em outra coisa. Mas são essas duas, assim. Uhum, Eu tenho tentado aprender muito isso. Até por conta do jiu-jitsu, que eu comecei a praticar para uhum, controle de ansiedade mesmo. Eu me uhum. sentia, às vezes, muito desconfortável no desconforto. Hoje eu sinto que eu me sinto muito mais confortável no desconforto porque a arte marcial tem me ensinado isso, sabe? Então, às vezes, tem um cara de 120 quilos tapando minha respiração, pô. Tem que procurar uma alternativa de sair E isso é dali. uma skill muito importante. E Exatamente. só que a gente também tem que ter a consciência, principalmente um empreendedor jovem, como eu fui, assim, saí da faculdade, montei um negócio com 23 anos, sem sócio, Aham. sozinho. E no início eu não sabia lidar com os problemas que vinham, eu lidava da maneira errada, me Sim. estressava, transferia esse estresse para as pessoas que estavam em volta de mim, né? Até Sim. peço desculpas aí para quem eu magoei, Desculpas meus pais, públicas. minha namorada em momentos de estresse. Imagino que tu Mas tenha faz passado parte. pelo mesmo. Mas faz Porque parte. vinha um problema, a gente não tinha tanta maturidade para lidar que tu vai adquirindo ao longo do tempo. Só que ao mesmo tempo entender que, cara, é normal passar por isso. Cara, é É normal com natural. 24 A anos, gente é ser 25 humano, né? anos, tu ter ansiedade com os problemas. Mas, cara, continua, velho. Sim. Continua, passa por isso. O teu eu de 30 anos vai te agradecer Vai. profundamente. E é essa cabeça que eu tento ter. Tipo, todo momento, já passei por vários, assim, que eu penso, cara, sabe que o caminho que eu tô seguindo não é o mais difícil? Eu poderia estar fazendo outra coisa. E o meu ganho de curto prazo poderia estar sendo muito Sem maior do que o dúvidas. meu E ganho de talvez tu curto prazo estivesse está tendo sendo mais agora. paz, né? Exato, totalmente. Só que ao mesmo tempo, o exercício que eu tento fazer é tentar conversar com o Eduardo de 35, com o Eduardo de Que 38, o vai ser Eduardo de grato, né? 40. Eu tento enxergar ele. Eu tento olhar o cara que eu crio na minha cabeça. Uhum. E eu penso, cara, esse cara vai reimaginar o Eduardo de 27 e vai agradecer por ele ter sustentado o estresse, sustentado a ansiedade, não saber lidar muito bem com os problemas para ter chego aonde eu vou chegar, Sim. sabe? Lembrei da terceira frase. As 3 frases são: foque, que as coisas vão expandir, tudo que você foca expande. Esteja confortável no desconforto e saiba viver o processo. Você tem que saber aproveitar o processo. Muita gente foca no resultado da coisa, né? Mas só que o que de fato te faz amadurecer e crescer é o processo. Cara, eu tenho um marco muito grande que eu até. Eu comecei a criar o hábito de escrever. Começou a me ajudar a clarear muito as ideias e é legal tu, depois de um ano, olhar os teus pensamentos de um ano atrás. Cara, isso é impressionante. Isso é Sim. muito legal. E te deixa muito mais confortável com o processo. Tu consegue ver a evolução. Tipo, eu Aham. fui olhar meu caderninho de 2023, esses tempos, e vi, caraca, olha as dificuldades que eu passava. Que hoje em dia eu A já outra consigo lidar. mentalidade que tu tinha, né? E um marco importante de não respeitar o processo, quando eu, como eu te falei, que eu encontrei esse fornecedor lá em Jaraguá do Sul, e eu comprei os tecidos que ele mandou pro meu apartamento. E eu fiquei muito mal, muito frustrado, porque eu recebi esses rolos tudo aberto, uma apresentação horrível. Então, naquele momento eu fiquei, meu Deus, velho, como é que eu vou produzir umas camisetas com que o tecido veio aberto? Será que não Aham. prejudicou e tal? E naquele dia foi o dia que a reserva tinha sido vendido pro Grupo Arezo. Uhum. Não sei quantos milhões, meu Deus, a reserva. Só que, cara, e aí é o jovem de 24 anos que tenta, eu abrindo um negócio querendo me comparar com a reserva, sabe? E um cara que eu admiro pra caramba. Tipo, tanto é que uma das coisas que me impulsionou a montar o negócio na época foi o livro que eu li do Rony Aham. em 2019, que eu tinha Rebelde sem asa. 22 anos. Eu, caralho, olha o negócio que ele construiu, que irado, também quero isso. Só que a gente não tem a maturidade de entender que aquele livro foi escrito ao longo de 15, 20 anos. Sim. E eu tinha 6 meses da É parada. rebeldes com asas. Rebelde sem asas. Rebelde Rebeldes sem com asas. É um asas. Não negócio me assim. lembro. Aham.
Então, foi bem marcante. Eu até escrevi. No dia que eu recebi os tecidos, a reserva foi vendida por não sei quantos milhões. Meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Sim, Saca? sim. Só que, enfim, eu fiquei bem angustiado aquele dia. Só que hoje eu agradeço pelo Eduardo que conseguiu passar por Sim. aquilo. Porque eu tô aqui hoje porque aquele Eduardo de 23 anos não olhou aqueles tecidos daquela maneira e falou, cara, esse negócio é muito difícil de fazer, eu não vou vai fazer. funcionar. Uhum. Então, cara, eu sempre tento fazer o exercício de pensar o Eduardo do futuro me agradecendo por ter sustentado as broncas que eu sustento hoje. Sim. Tá? Até porque o sucesso desses caras muito, muito fora da curva, eles são construídos no longo prazo, né? Totalmente. Então, eu acho que o cara que eu mais me espelho hoje no mercado, apesar dele ter uma atuação diferente da minha, mas é o Alfredo Soares. Sim. Então, cara, com 28 anos, ele já estava vendendo empresa. Ele começou a trabalhar nisso quando tinha 20, 19 anos. Então, agora o cara tá aí, eu acho que deve estar com uns 40 já. Ele tem pelo menos 30 anos de jornada, 20, 25 anos de jornada empreendedora, porque o cara começou lá atrás vendendo cartão de gráfica, assim, sabe? Vendendo cartãozinho de visita. Então, a gente comparar o processo que esses caras já viveram com aquilo que a gente está vivendo hoje é muito injusto. Com eles, que galgaram, e com a gente também. E é claro que a gente precisa entender que há pontos fora da curva, né? Colocar o Alfredo Soares como um cara normal, ou o Rony Meisler como um cara normal, não tem como. E isso é outro desafio pro nosso cérebro, de entender que, cara, esses caras são os melhores do Brasil. Exato. E aí... É outra coisa. É um outro Eles estão na Copa do Mundo do empreendedorismo, A né? rede social, ela nos expande muito o padrão comparativo. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente admira, cara, ela é a melhor do Brasil naquilo que ela atua. E tu ser o segundo, beleza, tu quer ser o primeiro, mas, pô, tu ser o segundo melhor do Brasil Tá naquilo tudo que bem tu faz, pô, já tá muito O cara bom. é o Neymar, né? Saca? O cara é o Neymar do negócio. E o nosso cérebro tá acostumado no físico, a gente se compara com a galera da nossa cidade, da nossa escola, só que na rede social tu se compara com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Então é muito cruel tu cair nesse... Mas talvez até talvez essa seja uma boa reflexão de fazer. Se tu te comparar com a galera da tua escola, tu vai perceber que nessa tua bolha, talvez tu seja o Neymar dessa bolha, entendeu? Exato. E às vezes a gente quer se comparar com um cara que tá numa bolha, vivendo 20 anos de mercado, tendo uma outra história, um outro contexto, e que é fora da curva, né? Não adianta a gente não admitir que há pessoas que são sim fora da curva. Sim. O mercado tá cheio de gente assim. Exato. Cheio de gente assim. Edu, estamos chegando ao final do nosso papo. E aí tu já deu dicas aí para as pessoas que estão abrindo empresa, que estão passando por esse processo e tudo. E agora que tu deu um recado final, não só pro cara que é lojista, mas quem tá inserido no meio da internet em si, porque tu tá inserido nesse meio do digital agora. Sim. A Parla é uma empresa que nasceu no digital e que vai continuar crescendo no digital. Inclusive, tu tem a pretensão de ter loja física da Parla um dia? Tem? Sim. Isso é curiosidade para mim. Sim. Ah, é? Mas isso Muito, curto, muito. médio, longo prazo? A médio prazo. Eu acho que tem muito a crescer no ambiente online, mas, como eu te falei, eu sou muito cara do físico. E eu acho que a experiência sensorial na roupa ela é muito importante. De fato. Então, cara, eu entro em lojas, assim, principalmente lá na Itália, eu entrava em lojas, eu fechava os olhos e, pô, cara, gostaria de ter uma loja. Às vezes o cheiro, né? O cheiro da loja chama atenção. A experiência. Quando tu entra numa loja de uma marca que é uma loja bem montada, assim, tu consegue entender a marca só de estar naquele ambiente. Tu consegue entender o universo, consegue entender o estilo. Então é algo muito, muito importante, assim. Uma marca de moda masculina que faz muito bem isso, que eu gosto muito da marca, é a Foxton. Sim. As lojas da Foxton são uma aula de experiência. São muito boas. Sim, e, tipo, isso começa no atendimento do cara. A parede é, tipo, uma parede meio praiana, assim, que é exatamente esse contexto que eles querem transmitir. Eles, inclusive, quando tu vai... Como eles querem te fazer ficar muito tempo na loja, tu já deve ter visto isso em outras lojas, ou até na própria Foxton. Tem uma caixinha pra tu deixar o teu celular carregando dentro do vestuário, sabe? Tipo, do provador. Tem uma caixinha. Legal. Eles deixam uma caixinha e tu pode encaixar teu celular e deixar carregando enquanto tá provando a roupa. Sim. É pra, tipo assim, fica despreocupado aí, prova tua roupa. O cara te oferece um show. Cara, isso eu acho demais, assim. Eu também acho. Até um dos negócios que eu sempre brinco com os meus amigos, um dia eu vou ter uma cafeteria. Ter um lugar, porque eu curto café e um ambiente pra trocar ideia e tal. Isso pode ser feito numa loja. Gera insight. Exato. Sim. Então, eu gosto muito de ter um espaço, ter um... Então, é um sonho, assim, eu acho que... Eles levam esse conceito pra loja deles. Eles servem café, água ou chopp na Foxton. Então, é uma coisa que a reserva até faz também, do chopp, né? Então, aconteceu de eu comprar na Foxton e aí o cara fala, pô, vem aqui semana que vem só tomar um chopp com a gente. Só que a ideia é uma venda disfarçada de relacionamento. Não adianta a gente dizer que não é. Tem o relacionamento, mas a consequência sempre vai ser a venda, no final das contas. Com certeza. Eu acho massa a ideia de ter a loja física também. Ajuda, inclusive, no online. Sim. Teu posicionamento de marca se expande muito quando tem loja física. É. Acho que os maiores cases que a gente tem na UF, todos têm loja física. Né?
É? Acho que sim. Todos têm loja física. 100% dos maiores cases. Não, é uma visão bem clara, assim, mas tem que respeitar o processo, assim, não dá pra Claro. botar os pés pelas mãos, pelo ânimo, né? O empreendedor normalmente tem aquela empolgação, então... Até porque o investimento de uma loja física é Com alto, certeza. né? Ainda mais do tipo de experiência que tu quer proporcionar. E tem que entender o momento, assim, de dar esse passo. Pode ser um tiro no Então, pé, né? Se tomar no momento errado a decisão. Então, Mas, enfim, eu ia te fazendo último pedido, a última pergunta. Tiver que dar um recado para as pessoas que estão empreendendo dentro desse contexto de internet, um conselho, o conselho final do Eduardo de hoje, que está com 28 anos? 27 anos. Do Eduardo de hoje. Ou pode ser até um conselho que o Eduardo de hoje daria para o Eduardo de 23 anos, que estava lá atrás. sim. Que aí vai servir para as outras pessoas também. Eu acho que passa muito por aquilo que a gente acabou de conversar, de fazer esse exercício de pensar a pessoa que tu quer se tornar daqui a 15, 20 anos e pensar nela, olhando pra ti e te agradecendo por ter passado pelas as dificuldades que tá passando nesse momento pra chegar até lá, né? Então, ter essa visão clara ajuda muito. Pensar muito sobre isso, assim, fazer esse exercício de forma mais frequente. Pensar quem tu quer te tornar, qual é a marca que eu quero construir. Se a gente não tem muito claro, cara, qualquer caminho vai servir. Alguém vai mandar vão te oferecer oportunidades e tu vai aceitar outras oportunidades porque no curto prazo elas vão valer mais a pena. E aparecem muitas oportunidades. Tu olha pro lado, e se eu fizesse isso? Acontece. E é muito difícil, assim, o que tu falou, se manter centrado, sabe? Claro que tu vai mudar algumas coisas. Nada é escrito em pedra e tu não pode criar um caminho tão rígido assim. De é esse o caminho que eu vou seguir, nada vai me tirar dele. Mas eu mais ou menos sei quem eu quero me tornar. Eu quero ter uma marca de roupa muito grande, muito maior do que ela é hoje. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero impactar outros homens, ajudar outros homens a se vestirem melhor. Chegar a propósito do criar negócio, uma comunidade de pessoas com ideias parecidas com a minha, não só na parte de se vestir e de se posicionar como imagem, mas formas de encarar o mundo. Galera, cara, os papos que a gente tem de visão de futuro, enfim. Isso, eu acho que é a visão que eu quero me tornar e olhar para ela com frequência para não parar em qualquer barreira que vai surgir. Então esse é o principal ponto. E o mais recente, o mais prático que eu tenho aprendido aí na marra nos últimos meses é me expor e compartilhar. Não ficar com vergonha. Cara, tu vai atrair quem é interessado naquilo que tu tem para contar. Né? Tu vai filtrar. Exato. Então, é muito importante. Expor, mostrar o que tu tá criando, o que tu tá construindo. Tem muitas pessoas interessadas. A gente pensa, cara, ninguém perguntou, ninguém quer saber, não vou postar isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa pode ser que ela não vai te responder, ela não vai apertar no botãozinho de curtir ou te mandar uma mensagem. Mas ela viu aquilo e, impactou de alguma maneira. Isso acontece comigo direto. Eu vejo coisas que legal isso aqui. Mas, na correria eu não vou responder ou eu não vou curtir. Mas aquilo me impactou. Então, ficar satisfeito, a gente procura a aprovação social. Eu sempre procuro muito isso. Isso é prejudicial pra caramba. Não procurar aprovação social. Tipo, faz porque é aquilo que tu faria mesmo se ninguém estivesse olhando. Sim. É difícil de fazer isso, eu sei. Principalmente pessoas que têm esse perfil de buscar aprovação social. Mas é importante. Então, isso tá me destravando muito. Cara, vou compartilhar mesmo se ninguém estivesse vendo. Eu ia compartilhar porque eu curto esse assunto. Eu vou lá nessa loja mostrar porque eu gosto disso. Então, esse é um conselho mais prático, assim, de curto prazo. E que esse é um processo natural. A gente se julga muito. Sim. A gente se julga porque a gente acha que o outro vai julgar, né? No final das contas. Mas sempre vai ter alguém disposto a consumir aquilo que tu tá compartilhando. Tu vai estar sempre ajudando alguém compartilhando. Exato. Fechou. Edu, obrigado demais. Eu que te agradeço. Grandíssimo prazer. Foi bom pra caramba, galera. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham tirado insights. Em breve a gente aparece com os cortes também. Isso vai ajudar bastante a filtrar o conteúdo aqui, tanto no Shorts quanto no Instagram. E daqui a pouco a gente aparece com mais um episódio do Wolfcast. Tamo junto.